Eu sou Vanessa Pessoa, estou aqui representando a organização do programa Start PB. É um programa de capacitação de empreendedores focado em startups. E a gente está aqui para um painel para trocar ideias sobre as startups que estão no programa. Eu gostaria de convidar os nossos empreendedores, que estão aqui ao meu lado. Vini de Oliveira, representando o Glocal Arts. Denise Lemos, representante da startup 28 Dias. E o Fábio Melo, representante do Atletas Brasil. Convido vocês a sentar, vamos para o ar. Então, pessoal, começando, muito do que se discute sobre empreendedorismo está relacionado à pessoa do empreendedor. Então, quem é o empreendedor, as suas experiências, muitas vezes é o que reflete nos seus negócios. Então, antes de falar sobre necessariamente as startups de vocês, gostaria que vocês falassem quem são vocês. Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Denise Lemos, eu sou empresária, trabalho com o portal Mulher de Fato, um portal de notícias direcionado ao universo feminino, e também tenho uma empresa de marketing digital que trabalha com foco na presença digital. O 28 Dias surgiu a partir dessas experiências pessoais, então o fato de ser mulher, o fato de sofrer com o problema foi o que originou o projeto dessa startup. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Vini de Oliveira e o Glocal Arts é uma plataforma exatamente de divulgação e venda de obras de arte. Nós criamos um marketplace, que é o primeiro do Brasil, que faz exatamente essa relação do artista com o mercado consumidor. E eu sou jornalista, publicitário, temos uma agência de publicidade chamada Visual Revolution, e basicamente a gente desenvolve projetos de tecnologia, marketing digital, gestão de mídias sociais, desenvolvimento web, esse tipo de coisa. Então, basicamente são essas atribuições que a nossa empresa realiza. Olá pessoal, sou Fábio e é legal estar aqui na RoboCup porque o meu projeto, a RoboCup é uma competição meio de esporte, né, de certa forma, né, só que de robô. Né? Então tem muito a ver com um projeto que eu trabalho, que também é relacionado ao esporte, que é o Atletas Brasil, só que com menos. Então o projeto, assim, tudo surgiu com uma certa necessidade. Eu sou jornalista, trabalho com jornalismo esportivo e a gente via uma certa necessidade por parte dos atletas, né, de falta de divulgação e dificuldade de conseguir patrocínio. Então, baseado nessa experiência de viver e conviver com atletas e sentir que eles não às vezes se esbarrava, se travava em conseguir um tipo de condição de disputar, muitos largavam. Então, baseado nisso, surgiu essa ideia de desenvolver uma plataforma que conseguisse realmente alavancar e resolver esses dois problemas. Então, uniu também que eu sou editor de uma revista de negócios, que se chama Administradores, e a gente entrevista muitas startups, né, muitas empresas de empreendimento, de tecnologia, e foi a partir daí que eu fui descobrindo esse mundo do empreendedorismo, né, desse mundo de startup, e a partir de algumas matérias que eu fazia, começou a dar aquele, o que é isso? O que é startup? O que é empreendedorismo? Como que a gente vai trabalhando isso? Né? Então, a partir daí, no apoio do Sebrae, a gente conseguiu montar essa estrutura de criar uma plataforma para os atletas. Ah, legal. Então, já que você começou, né, então, falando do seu negócio, tem novidade hoje, né? Então, conta aí pra gente. Hoje, na verdade, é a estreia oficial do Atletas Brasil. Na verdade, a ideia, ela surgiu há 2 anos atrás.
só que ficou em banho-maria há um tempão. Em 2014 a gente pegou realmente a Vera e hoje é o lançamento oficial do Atletas Brasil. Então depois, se vocês quiserem acessar, www.atletasbrasil.com.br. E o que é isso exatamente? O que é o Atletas Brasil? O atleta, ele tem a possibilidade de fazer a sua própria página oficial, então ele consegue construir o seu perfil de forma completamente gratuita, de colocar suas informações, de divulgar o que tem, o histórico, títulos, fotos. E além disso, ali ele tem várias formas de ele conseguir algum tipo de patrocínio. Então, como a gente vê muita defasagem em relação aos atletas nessa questão do patrocínio, principalmente, 92% tem dificuldade de conseguir patrocínio. A gente fez uma pesquisa com mais de 150 atletas, amadores e profissionais, e eles falavam sobre isso. 70% tem dificuldade de conseguir divulgação e 92% patrocínio. Então, realmente o objetivo é transformar essa realidade esportiva do Brasil. E quem sabe futuramente, né, daqui a alguns anos, aqui na Robocamp mesmo, foi anunciado que em 2050 eles querem montar um time de robôs para vencer a seleção campeã mundial, né, em 2050. Então, quem sabe até a gente faz uma ramificação, já vai ter atletas robôs, humanoides e tal. Exatamente. Então é isso, parabéns pelo projeto. Acho que o propósito das startups é realmente mudar realidades, é detectar um problema e tentar uma solução que seja viável, que também tenha ganhos para a equipe e para toda a sociedade, né? Então vamos ouvir um pouco das outras startups que também tem muito a agregar. 28 Dias, ele é um aplicativo voltado à TPM da mulher, né? Que o homem também tem TPM, então é para a mulher. Mas ele vai atender tanto as mulheres quanto os homens, porque o aplicativo vai informar quando a mulher está em TPM e vai disparar um conjunto de dicas de quando ela vai estar e o que fazer para poder passar por esse período de forma mais tranquila. Então o homem vai receber a informação do que fazer para ajudar a mulher a passar por esse período e ela vai receber dicas do que fazer também para ficar melhor nesse período. E a minha experiência com startup, ela veio no inverso do mercado. Eu, como empreendedora, já como empresária, eu tive a ideia, quando eu busquei patrocínio, fui pelos meios tradicionais. Quando eu fui buscar o desenvolvedor para o aplicativo, já como patrocinador, foi quando eu consegui conversar com o Sebrae, e o Sebrae me falou que existia um projeto de startups, que eles davam apoio. Foi quando eu conheci esse formato e aí ingressei nesse universo de startups, né? Que é um pouco meio viciante. Quando a gente descobre, a gente não para de ter ideias, a gente quer transformar tudo em aplicativos, em marketplaces, e fica uma tag de palavras enlouquecidas na cabeça da gente, né? Então, 28 dias ele já era para estar pronto na loja. Infelizmente eu tive um problema com o desenvolvedor e a gente está agora em busca de solucionar esse problema para colocar no mercado. Nós fomos selecionados como finalistas na Demo Brasil. Estivemos no Rio de Janeiro defendendo o projeto e a receptividade tem sido fantástica, sobretudo no meio masculino, né? Que era uma realidade que a gente não conhecia, mas os homens querem participar junto com as mulheres, eles querem ajudar a gente, né? Então, o aplicativo vem para solucionar esse problema, que não é só um problema da mulher, como também do homem. Pergunta: qual é a principal dica que você dá para quando a mulher tiver de TPM, o que o homem tem que fazer para tentar diminuir o estrago e tal, né? O impacto. Bom, de tudo que a gente já pesquisou, a gente está trabalhando nesse conteúdo já tem 1 ano e meio, e o que deu para perceber é que tudo é relacionamento, né? Você precisa conhecer com quem você está, você precisa saber como é o processo da pessoa para poder ajudá-la também. Então, o aplicativo vai dar dicas, mas o que você vai fazer com essa dica, daí passa por um processo de feeling de cada um. É sensacional, se brincar é muito mais para o homem do que para a mulher mesmo o aplicativo. Vai ajudar muito mais a gente, né? Bom, o Glocal Arts, ele surgiu da necessidade do meio artístico. Nós estávamos em um evento chamado Startup Weekend,
E nós, até por causa dessa foto aqui do evento que a gente participou, foi o primeiro em João Pessoa. É um evento mundial de tecnologia e que as pessoas chegam e apresentam ideias e tem que botar em prática essa ideia em 54 horas. Então, o Glocal Arts é um dos poucos exemplos que você consegue perceber no mercado de que após o evento ele continua funcionando. Então, eu e o Luciano, nós nos conhecemos no evento e até hoje a gente continua em parceria. Inicialmente era um grupo muito maior, eram 7 pessoas, e hoje, desse grupo inicial, somos eu e o Luciano. E aí o Jimenez, que também é desenvolvedor, era o meu sócio na Visual Revolution, também agregou ao grupo. Então somos os 3 hoje que tocam um projeto. Basicamente a gente percebeu que no mercado existia uma grande carência de espaço para os artistas. Eles tinham muita vontade de expor seus trabalhos, seja em galerias, seja em exposições, museus, e pessoas sejam renomadas ou com pouca experiência ou amadores, que é o meu caso, sou formado em jornalismo, mas sou um fotógrafo por paixão. Então eu adoro fotografar e por isso eu sempre fui tirando minhas fotos por esse tempo todo, mas nunca consegui um espaço para de repente pegar um grupo dessas fotos e poder expor. Esse mesmo problema, tanto eu como milhares de artistas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, também tem esse mesmo problema. Pensando nisso, a gente criou esse marketplace, onde gratuitamente os artistas eles se cadastram, colocam lá as suas informações, seu histórico, a sua experiência profissional, onde já expôs, caso tenha tido oportunidade, e expõe as obras lá. A gente tem uma preocupação enorme para que essas obras sejam apresentadas de uma forma diferente, seja contada uma história. Não é simplesmente colocar um quadro pendurado na parede, é realmente contar o porquê do processo de criação, qual foi a inspiração dele no desenvolvimento daquela obra, porque isso aqui ajuda no desenvolvimento da venda e da venda também do artista. Então por isso a gente se preocupa muito nisso. O artista ele é o centro das atenções, onde inúmeras pessoas, inúmeros tipos de consumidores conversam com esse artista. Então, o colecionador de arte pode tentar buscar novas obras, um crítico de arte pode ter obras para poder avaliar, um arquiteto que precisa para um projeto que ele está desenvolvendo, uma construtora precisa de obras de arte. Em João Pessoa, por exemplo, é uma das cidades do Brasil que obrigatoriamente qualquer tipo de edificação com mais de 1000 metros de área construída é obrigatório ter uma obra de arte. Então existe carência das pessoas terem acesso a essas obras, porque as construtoras muitas vezes não sabem nem onde procurar isso. O Glocal Arts hoje está facilitando esse tipo de situação. O designer de interior precisa de uma obra de arte para fazer um projeto. Então ele pode no Glocal Arts hoje encontrar. Então a ferramenta tem se desenvolvendo com o passar do tempo. Estamos há 3 meses no ar. A gente já tem hoje mais de 170 artistas cadastrados, que é muito bom em tão pouco tempo. Pessoas que tinham essa carência e cada vez mais está aumentando esse número de pessoas que participam. E isso para a gente é muito gratificante. Saber que já tem visitantes de mais de 30 países visitando a plataforma. Então ver que por algum motivo, de alguma forma, esse conteúdo já está chegando para pessoas de outros países. Então isso também está fazendo com que a gente tenha que desenvolver e modificar um pouco a plataforma para que a gente atenda esse pessoal do exterior. Então é um desenvolvimento contínuo. O modelo de negócio, como a gente sabe, ele não é um plano de negócios travado, ele tem que se desenvolver à medida, a gente tem que ir adaptando. Então esse desenvolvimento que é muito interessante. Como o Denise brincou, é viciante, porque a gente, cada dia que passa, começa a viver mais daquilo ali e se toma um gosto, uma paixão que vai nos movimentando para querer mais e mais. Isso que é muito interessante também do startup. Agora vamos falar um pouco de como que surgiu a ideia, como que vocês montaram a equipe, quais os primeiros passos para alguém que tem uma ideia e quer montar uma startup. Beleza. O nosso surgiu, no caso do Atletas Brasil, um grupo de 4 pessoas. Uma delas, inclusive, está aqui, que ela é atleta da seleção brasileira, a Simone, e ela joga uma modalidade que poucas pessoas até conhecem,
e que se chama handball de areia. Então, existe handball de areia? Não existe. Às vezes você não sabe que existe porque não sai na mídia, é pouco divulgado. Então, é exatamente isso. Aí não tem essa divulgação, não tem a visibilidade, naturalmente não tem o quê? Não tem o patrocínio. Então, a verdade é o seguinte, relacionado a esporte, você pega os times do futebol da Série A e algumas poucas modalidades, né, às vezes um vôlei, um atleta específico, e o resto fica realmente a desejar esses critérios de futebol. Então, existia também a necessidade de Simone, ela já é atleta há mais de 10 anos, enfim, quando tinha que participar de uma competição, era uma dificuldade, tinha que ficar batendo de porta em porta de empresa, tinha que ir para frente de rua com cartaz, então é sempre aquele drama tremendo, né, para fazer de repente uma viagem, para disputar uma competição e tudo mais. E com a minha experiência no sentido de ver isso também como jornalista esportivo, de conviver e ver essa realidade, ver essa dureza que era em relação aos atletas, a gente falou, a gente tem que dar um basta nisso, a gente tem que fazer alguma coisa. Como eu também sou jornalista de negócio, é curioso que agora em 2014, foi a primeira matéria que eu fiz um especial, que era 2014, o ano da sua startup. E eu parei, caramba, 2014, o ano da sua startup, pode ser 2014, o ano da minha startup também. Né? Então, assim, inspirado nessas histórias, eu falei, não, vamos fazer acontecer, vamos sair do papel e vamos começar. Então a gente tem conversado com muitos clubes, com muitas federações, com muitos atletas, com muita gente, e todo mundo tem gostado muito dessa ideia de ter ter uma possibilidade de visibilidade e ter uma possibilidade de conseguir patrocínio. Né? Então, essa página, por exemplo, é completamente gratuita. Então, o usuário, o atleta, o técnico, seja ele amador ou profissional, ele entra, faz todo o seu cadastro bonitinho e, enfim, coloca suas fotos e tal. Aí, a partir daí, já existe a possibilidade de empresas entrarem em contato para patrocinar, fora as ações que a gente está fazendo. A gente viu também que as empresas, elas também procuram atletas, ou às vezes estão interessados, mas não sabem qual é o caminho. Então a gente vai fazer esse paralelo também junto com as empresas para chegarem nos atletas. E a partir daí que surgiu essa paixão, esse início de startup, essa vontade de mudar essa realidade. Como eu falei, o 28 Dias ele veio meio que na contramão, né? Eu era uma empresária tradicional, conheci os métodos tradicionais de levantar patrocínio, tive a ideia, fiz um projeto e consegui um patrocínio para viabilizar a ideia. E quando eu fui buscar um desenvolvedor, né, que daí eu conheci outros formatos, e aí comecei a fortalecer o negócio nessa questão startup. Mas uma das coisas que ficou muito claro para mim é que quando você tem uma ideia, o primeiro passo é a validação dessa ideia. Uma ideia que você nasce de você, então é inevitável que você se apaixone por ela. E toda paixão cega. Então você precisa colocar ela no mercado para testar se essa ideia realmente é o que as pessoas querem, se as pessoas precisam daquela solução que você está proporcionando, se as pessoas acham interessante ou se principalmente se comprariam, se alguém compraria. Porque a gente não pode trabalhar de graça, o trabalho ele tem que ser o provedor, então a gente precisa saber se a ideia que a gente teve tem valor comercial e qual seria o público para ela. Então uma das coisas que o universo startup me ensinou muito fortemente foi isso, a validação da ideia. Hoje toda ideia que eu tenho ela já vem formatada na validação. Primeira coisa, eu já saio procurando pessoas que me digam se ela teria valor efetivo, né? E a vivência com esse evento que Vini falou, o Startup Weekend, ele é fantástico porque você tem 54 horas para transformar uma ideia em negócio, não é nem projeto, é negócio, né? E eu tive a oportunidade de trazer para o Brasil a primeira edição do Startup Weekend Woman, que aconteceu aqui em João Pessoa. E foi fantástico, porque a gente conseguiu juntar mulheres empresárias de todas as idades, com desenvolvedores e com designers, e juntou 3 ambientes que eram completamente paralelos, mas não se misturavam. E quando misturou, deu um resultado fantástico. Nós tivemos aí mulheres já empresárias de muitos anos que enlouqueceram ao saber que a tecnologia pode mudar radicalmente os resultados de sua empresa. E então, assim,
Pensar a validação a partir no começo faz toda a diferença para quem quer trabalhar no negócio. No caso da gente, eu acho muito interessante essa questão do Startup Weekend, porque ele é um evento educacional, no fundo. A proposta dele é que as pessoas tenham contato com esse novo modelo de construção de empresas, onde você tem 54 horas para tirar uma ideia do papel, transformá-la em negócio e efetivamente ao final do evento você está com alguma coisa realizando vendas, realizando negócios. Então isso é muito interessante. Agora, o grande problema do evento é que as pessoas não dão continuidade. Então, cada edição que existe no Brasil, em cada cidade, surgem ideias interessantes, mas os grupos muitas vezes eles se separam. Esse foi o caso da gente. Quando a gente terminou em 54 horas, que no começo a gente tinha uma ideia, a gente pensava, não, vamos montar uma plataforma para artesanato. Então quando a gente chegou e foi colocar a ideia na rua para validar, exatamente verificar se a ideia era pertinente ou não, foi quando a gente percebeu que o mercado não tinha um problema que a gente tinha imaginado. E agora? A gente chegou e foi começar a pensar alguma coisa. A gente queria ter alguma coisa com cunho, alguma pegada social. E aí foi quando a gente parou a pensar, pô, mas não deu com artesanato, mas pode ser que dê com arte. Foi quando a gente começou o início da ideia toda. Então foi de uma mudança de ideia. Então não é porque um negócio você acha que ele é bom que ele vai dar certo. Então isso é uma coisa muito importante. Então, a gente começou de um erro. Então isso é uma coisa interessante do Glocal Arts. Então esse início nós tínhamos 7 pessoas. No dia seguinte, quando a gente tentou se reunir, 3 já disseram, não tem interesse em continuar. Então já tem um baque. A gente tinha 7 pessoas que estavam engajadas numa ideia, mas já de cara 3 disseram, não tem interesse em continuar. Então ficaram mais 4. Disso aí, outro desistiu, aí um outro tentou, mas não deu certo. Eu cheguei a sair da ideia por um tempo, por questão de relacionamento, porque são 7 pessoas que não se conheciam. Quando você começa o dia a dia de trabalho é complicado, então o começo é muito duro, principalmente quem sai de Startup Weekend. Diferente um pouco de vocês, ou de muitos projetos de tecnologia, basicamente são pessoas que têm alguma afinidade e já se reúnem antes. A gente não, foram pessoas que não se conheciam e tem que botar uma ideia para funcionar. Que é meio como acontece numa empresa, né? A gente não é obrigado a trabalhar só com quem gosta. A gente tem que chegar e se adaptar. Então, o início do Glocal Arts foi muito nesse sentido. Pessoas que não se conheciam, que conseguiram encontrar uma ideia interessante e hoje, desse grupo inicial, tem eu e o Luciano. Então, isso é... nós somos muito amigos, a gente briga todo dia por uma ideia. Hoje mesmo a gente já quebrou o pau hoje de manhã. Mas é porque é isso, uma empresa funciona desse jeito. Eu não sou obrigado a aceitar tudo, também não é obrigado a aceitar. Então a gente começa, e isso vai fortalecendo a gente, porque a gente sabe que tem uma dificuldade, tem que focar. Temperamentos diferentes, eu sou muito firme, muito duro nas minhas ideias, eles são mais maleáveis, mas eles também têm as necessidades deles. Então o caminhar, o início é muito difícil, principalmente quem vem de Startup Weekend. Interessante ver que temos 3 startups de universos totalmente diferentes, atletas, problemas femininos, artes. Então, vocês também chegaram a reconhecimento nacional participando do evento Demo Brasil, que é um dos mais importantes nacionalmente. Então, conta pra gente dessa experiência de conviver um pouco com o ecossistema de startups nacional. Então, o Atletas Brasil ele foi um dos selecionados para apresentar no palco da Demo Brasil, os principais da América Latina, apresentando a Demo Brasil Nordeste. E, enfim, a gente tinha quase um mês, mais ou menos, né, desde que a gente começou a surgir a ideia, então foi tudo muito novo. E a gente tinha que subir um palco para não sei quantas pessoas e 800 pessoas. E ali na frente você tinha 4 minutos para falar para todo mundo ali, com uma banca de jurados te olhando de cara feia. Não é uma sensação muito agradável, realmente. E depois que ainda termina de falar, os caras ainda te enchem de perguntas questionando. Mas assim, foi muito legal, foi muito bom. Foi muito bacana isso. E então assim, você recebe um contato, um feeling,
algumas sacadas muito boas. O próprio Atletas, nesse primeiro evento, ele foi, por alguns jurados, até duramente criticado dentro de algumas situações, o que, de certa forma, foi bem interessante, que a gente reviu algumas ideias. E é muito importante isso se destacar nessa questão de startup, essa mudança constante de ideia. Você às vezes começa com uma coisa, já mudou para outra e daqui a semana que vem você já tem adaptações naquela que você já tinha alterado. Então isso é startup. Você não pensar focado só em uma coisa, focar só é aquilo e acabou. Não, ele realmente muda o tempo todo. Então faz parte do processo de negócio, faz parte de toda essa transformação. Voltando lá para a demo, então fomos nós três, inclusive, né, cada um apresentou o seu projeto, e foi bem bacana. Depois teve aqui na Feira do Empreendedor o Start PB, né, Sebrae Start PB, e o Atletas ficou até em terceiro lugar. E o jurado, que tinha criticado pra caramba o Atletas antes, foi o que mais elogiou, que viu, vocês estão fantásticos agora, o projeto, que coisa maravilhosa. Então, isso é bacana, porque você vê que realmente, assim, você começa com uma coisa, você pode adaptar, você está em um processo constante de melhoria, de crescimento. Então a gente faz conversa com muitas federações e sempre há uma resposta muito positiva. Então esse processo dessas apresentações, eles evoluem o projeto, não tem jeito. Eu acho que uma das coisas mais legais de estar no ambiente startup é que as coisas ficam mais leves. Eu passei a vida inteira me formando uma empresária séria, cheia das posturas muito bem definidas. Aí chega na startup, valida que não deu, muda de ideia, muda de produto, muda disso, e tá todo mundo achando lindo. E aí de repente você vê, poxa, mudar de ideia é legal, não tem nada, não tem problema em você voltar atrás. Você tentar por um caminho, viu que não é por ali, tentar por outro, não tem demérito nenhum nisso, não depois contra a sua inteligência ou a sua figura empresarial, né? Então você tem mais é que testar mesmo, uma hashtag que eu uso até no falar, depois que eu entrei nesse mundo, é se joga, a hashtag se joga pra tudo, porque assim, teve uma ideia, pensa e vai, né? A minha participação na Demo Brasil foi justamente em busca da validação. Eu escrevi para testar se a parte escrita do projeto estava bacana, se alguém se interessaria pelo projeto. E foi uma surpresa a gente ter sido selecionado para a edição Nordeste da Demo Brasil. Foi uma experiência fantástica, porque um dos maiores desconfortos para o ser humano é ser avaliado. E você está ali num palco diante de 400 pessoas avaliando a sua ideia. E mais uns 20 jurados ali que estão ali para te criticar, é muito desconfortável. Vocês não têm ideia do que é. Ainda mais uma pessoa mais tradicional, aí que fica complicado, né? Mas foi um processo fantástico. Eu particularmente usei umas técnicas de guerra, né? Conversei com os alunos antes para, na hora de eu entrar no palco, eles aplaudirem. Então eu já cheguei com torcida organizada para quebrar o clima. E foi uma experiência muito legal. E foi mais legal ainda ficar classificado entre as 9 que foram para a edição nacional. E a gente chegou lá cheio de segurança, né, Vini? Achando... acostumado com isso, nada. Caramba, foi um sufoco tremendo. A gente está de novo concorrendo com 30 startups fantásticas, uma concorrência elevadíssima. A gente vendo o projeto da gente assim, validado, em fase de evolução constante. Foi uma experiência incrível. Desgastante demais, estressante demais, mas assim, a gente supera os limites, supera os desafios e naquele momento de estar lá não importava mais se a gente ia para a edição internacional ou não. Estar lá já era uma vitória incrível. A gente foi lá, a gente defendeu a Paraíba, a gente fez bonito, fizemos torcida organizada de novo, que funcionou em Maceió, a gente levou para o Rio, né? E foi assim, uma experiência fantástica, um processo de validação muito forte, que realmente terminou de formar a base que a gente estava precisando para poder concluir o projeto e colocar no mercado. É interessante escutar a gente conversando assim, porque é a primeira vez, pelo menos para o Bloco Arts, a gente está tendo tempo de falar, né? Porque a gente está acostumado a falar em 3 minutos, 4 minutos,
Falar muito é até estranho pra gente. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que eu não sabia aquele dado de que o maior medo do ser humano é exatamente falar em público. Então, estatisticamente, essa informação eu não conhecia, e quando a gente começou a estar à prova disso, na participação desses eventos, é que a gente percebe o nosso poder de superação. Porque a gente constantemente, o empresário, seja ele no método mais tradicional ou nós que somos empreendedores digitais, temos que estar enfrentando desafios cotidianamente. Participar desses eventos tem sido sensacional, uma experiência única, porque é um momento para a gente colocar e poder perceber o nosso potencial e ver até onde a gente pode ir. Porque são pessoas que são jurados, são pessoas que conhecem da tecnologia e estão nos avaliando. Isso já é um ponto muito positivo, é de verificar se aquela hipótese que a gente tem, se ela é válida ou não. Outra coisa que eu ficava imaginando antigamente, quando eu via, por exemplo, uma apresentação do Steve Jobs, ele subindo num palco assim, sensacional, e ele com o microfonezinho e tendo que falar para as pessoas, o mundo todo assistindo ele ali, aí eu imaginava, caramba, deve ser uma puta atenção participar por isso. E é a mesma coisa que a gente já pensou. Não difere nada, talvez um pouco mais de pessoas, um pouco menos de pessoas, mas a sensação que ele sente, a gente sabe como é que ele sente agora. E existe preparação. Falar exige você se preparar e parar e pensar como você vai se colocar cada palavrinha. Hoje mesmo a gente estava numa reunião com um possível parceiro e eu usei um verbo, ele já me corrigiu, já deu uma ideia, já posso falar outras coisas que eu vou começar a falar agora. A gente não se ajuda, a gente soma. Então, ajudar ainda tem uma pegada de coisa assim, eu estou apadrinhando ou acalentando alguma coisa assim. Somar não é isso. Estamos somando força, somando energias. Nossos projetos não são concorrentes em nada. Nós sempre estamos juntos, um somando ao do outro. E esses eventos têm sido importantes por isso, porque, por exemplo, participar do Demo Nordeste em Maceió nos abriu uma possibilidade sensacional que hoje nós temos como parceiro a Prefeitura de Olinda. Se a gente não tivesse tido essa oportunidade de participar do Demo, não ia conhecer o diretor de tecnologia da cidade, que ele é participante do Polo Tecnológico de Pernambuco, e que chegou e disse, olha, eu acho que o projeto de vocês tem tudo a ver com Olinda. Uma cidade reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então a gente tem esse relacionamento hoje, é proporcionado por conta desses eventos. Rio de Janeiro também, as empresas chegando para a gente, vocês querem quanto de dinheiro para investir na ideia de vocês? Eu nunca imaginei isso, não imaginei nem que existia isso. E isso tem sido a partir desses eventos que a gente participa. Então essas experiências são incríveis por conta disso. Coisas que a gente nunca imaginou, e muita gente pode parar para pensar, a gente está na Paraíba, estamos isolados do mundo e nós não temos potencial de fazer uma coisa grande. Nós, três aqui, e mais tantos outros projetos sensacionais, até o seu também, que tá a gente vai estar em Recife, no Campus Party, são demonstrações que não é porque a gente está na Paraíba que muitas pessoas ficam pensando, eu estou na Paraíba e não consigo fazer uma coisa boa. Qualquer um tem possibilidade de fazer coisa boa, desde que vista a camisa e queira fazer bem. Acho que o que eu tenho a dizer é parabéns pela iniciativa de vocês, né? Cada vez que eu participo das coisas do Start PB, eu tenho essa emoção de estar convivendo com pessoas que querem mudar realmente realidades e solucionar problemas e ajudar pessoas. Isso é muito bacana desse universo de startups. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco da experiência de estar em um programa como o Start PB, que tem possibilitado, com o auxílio do Sebrae, para participar desses eventos importantes também. Conta pra gente a importância do Sebrae estar investindo em algo que venha fomentar o ecossistema. O Sebrae, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele é sensacional, assim, porque porque realmente ele fala o seguinte, você quer fazer? Então vamos fazer, então vamos ajudar vocês. Então esse programa que a gente faz parte, que é o Start PB, a gente foi selecionado, eram não sei quantos também startups, foram selecionados 20, 30, e o projeto de mais 4, inclusive, está nele. E a partir daí a gente vem recebendo mentorias,
ajudas nas viagens, debates, feedbacks e tudo possível para que a gente realmente consiga transformar aquela ideia, aquele projeto num negócio e num negócio bem sucedido. Então, para tirar o chapéu do Sebrae. Então, se alguém aqui tiver uma ideia realmente, pô, aquilo ali é legal para fazer, procura também o Sebrae, porque os caras ajudam mesmo, não é discurso não, realmente eles ajudam pra caramba. Então está sendo uma experiência fantástica participar desse projeto. É uma coisa muito diferente, né? Eu estou acostumado a ver milhares de empresas e todas elas ficam brigando entre si, querendo uma subir em cima da outra, não importa, não sei o quê. E vem essa questão do espírito de startup, né, que é diferente. Dessa colaboração, de, pô, como que eu posso te ajudar? E tal, como que eu posso fazer? E essa questão de somar, então todo mundo, ninguém é rival de ninguém, todo mundo está torcendo, todo mundo está ajudando ao outro. Então quando a gente subiu ao palco, eram selecionadas 7, 8, 9, mas todo mundo estava torcendo para todo mundo ali, queria que ficasse e tal. Então é diferente pra caramba esse espírito de uma empresa comum para startup. É uma coisa que eu senti muita diferença, é uma coisa que eu fiz, caramba, que bacana tá nisso, né? Que legal tá nisso, né? Então quando a gente pode ajudar, quando a gente pode somar, quando a gente pode colaborar, isso é um grande diferencial. Eu vejo a participação do Sebrae essencial para esse ecossistema. Como organizadora de uma Startup Weekend, no caso a edição ONA, eu senti essa dificuldade de acabou o evento e agora? Né? Questionei os líderes globais da ideia, o objetivo desse evento é justamente dar um boom inicial. Legal, demos um boom inicial, e agora? Né? Então a pergunta fica, e agora? A gente mostrou que é possível uma ideia ser transformada em negócio em 54 horas, certo? E agora? E ninguém tinha resposta para esse agora. E o Sebrae tem. O Sebrae chegou e disse, olha, vocês já fizeram, já tiveram uma ideia, já entenderam que uma ideia pode virar negócio, então vem para cá. A gente tem um programa que vai te capacitar, que vai investir em você, que vai subsidiar o teu negócio. Então, assim, é fundamental o papel do Sebrae em todo o processo que eles estão fazendo com a gente, né? Não é todo mundo que tem essa facilidade com o lado comercial de pegar e vender uma ideia e conseguir um patrocínio. Isso é muito difícil para algumas pessoas, mas o Sebrae tem conseguido mostrar os caminhos e viabilizar isso, e para o empreendedor é primordial. Para a gente, vou dar até um exemplo prático. Teve um artista de Brasília que ele se cadastrou, então a gente, no começo da plataforma, a gente ligava para todos os artistas para exatamente saber como é que ele tinha conhecido e tal, explicar um pouco do que a gente fazia. E ele disse, olha, eu só me cadastrei por conta que eu vi o selo do Sebrae do site de vocês. E que eu tenho certeza que o Sebrae não vai deixar colocar a marca dele em qualquer coisa. Então por aí já é um exemplo do peso da marca, de como pode contribuir. Esse programa de formação que a gente de capacitação que a gente está participando, a gente está tendo condições de ter contato com mentores e com pessoas do ecossistema nacional e pessoas que a gente, de repente, teria muita dificuldade de ter contato. Todos são pessoas muito capacitadas nas áreas deles. Então, cada oficina que a gente tem aqui, a gente está tendo a oportunidade de ter contato com as pessoas que têm vários anos de trajetória e que a gente não teria um acesso tão simples. Não é eu seria mandando um e-mail para ele, que ele poderia responder com a flexibilidade, com a gentileza que tem por conta do programa. Então, esse é um outro ponto. Esse desenvolvimento colaborativo que a gente consegue ter, eu converso com o Fábio, essa ideia funciona para você, ele me dá uma outra ideia, eu dou uma ideia para a Denise. Todos os projetos se ajudam muito. Então isso também é muito importante, porque no ambiente normal da competição, como o Fábio mencionou, não existe isso. Então é um outro exemplo de situação que a gente está conseguindo criar um ambiente que as pessoas de fora ficam, caramba, vocês têm isso lá em João Pessoa? A gente tem. Então isso é muito bom. Esse apoio do Sebrae, esse know-how que ele já tem e esse suporte que eles acabam nos dando é sensacional. Tem ajudado muito no desenvolvimento dos nossos projetos. Óbvio que daqui a pouco a gente precisa caminhar com as nossas pernas, mas a gente já tem uma outra visão. E tem todo esse suporte que tem ajudado incrivelmente.
gostaria de falar em nome do Léo Show. Infelizmente ele está em uma viagem de negócio e ele não pôde vir para cá, mas ele é o grande idealizador disso tudo e ele ficou muito feliz quando ouve essas coisas. E o que ele vem conversando comigo é justamente esse potencial que os empreendedores têm de se ajudar. E isso é muito importante, fomentar esse tipo de coisa. E o Sebrae, ele dá essa oportunidade para quem tem esse tipo de ideia de fomento ao empreendedorismo e fazer justamente isso, né? Então agora, para finalizar, gostaria de uma mensagem de vocês para quem gostaria de ser empreendedor, quem tem uma ideia que gostaria de transformar em startup. Então, o que vocês têm a dizer para finalizar? Se você tem uma ideia, tira ela do papel, né? Tenta construir ela, não fica com uma coisa fixa achando que é só aquilo e acabou. Então pode ser que mude. E se você tem uma ideia, converse com pessoas, que isso vai facilitar. Às vezes a pessoa, eu tenho uma ideia incrível, mas eu não vou falar para fulaninho não, porque vai que ele rouba a minha ideia. Não quero nada roubar, não sai para lá, vai roubar minha ideia nada. E é completamente errado esse pensamento. A gente descobriu isso. Eu até mesmo, quando entrei nesse compromisso de capacitação, eu ficava, caramba, não vou falar só do Atletas aí, não vou falar com todo mundo não. E, sabe, a partir do que eu comecei a falar com as pessoas, falar, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí realmente o projeto começou a deslanchar muito maior. Porque se tiver um empresário, um peixe grande, querendo copiar a sua ideia, e ele vai copiar depois que você teve um trabalho desgraçado para botar no ar, aí ele vai lá e vai copiar e tira do mercado. Então é melhor que ele te tire logo. É melhor que você pegue a sua ideia e vai fazendo do que você perder muito tempo e não fazer. Então é muito bom conversar com pessoas e compartilhar essa ideia e tirar ela do papel. Com certeza, testar. Eu acho que o grande conselho para quem está pensando em empreender, né, na área de startup é isso mesmo: se joga, tem ideia e vai para o mercado, vai tentar fazer, vai conversar com as pessoas, vai validar, vai assim, vai disposto a quebrar a cara mesmo. É muito desconfortável o processo da validação, porque as pessoas dizem, isso não vai dar certo. Ai, de onde tu tirou essa ideia? Será que isso presta? Aí, poxa, a tua ideia, você sonha com ela, né? É tão querida sua, você é apaixonado por ela, mas se o mercado não quiser a tua ideia, não vai funcionar. Então, é preferível passar por esse desconforto agora, né? E, assim, como o Fábio falou, tire do papel, coloca a ideia em prática e veja o que vai dar. Se ela for validada, aí sim, passa por um processo todo de estruturação, um negócio bem sério, bem focado, né? Mas, nesse primeiro momento, experimenta. Eu acho que quanto antes colocar a ideia para fora, tem um site legal, porque não pensei nisso.com.br. Então a pessoa tem uma ideia lá, eu vi aquilo ali, caramba, eu já pensei nisso, mas não botou no papel. Não colocou para fora. Então não adianta nada você dizer que pensou e não realizou. Então tem uma brincadeira que a gente, no Startup Weekend que a gente participou, que eles compravam 10 ideias por R$1. Pode juntar 10 ideias que eu pago R$1, porque ter a ideia por si só não serve de nada. Então, até você pegar aquela ideia, por mais sensacional que ela seja, até você transformar para que ela esteja funcionando, tem um longo estágio, um longo período. Então não adianta você dizer que tem a solução para os problemas do mundo, porque se você não colocar em prática isso, não vai funcionar. Então, seja qual for a ideia, coloque em prática. E não tenha medo de enfrentar os desafios, porque é muito difícil, desgastante, muitas vezes doloroso fisicamente mesmo, porque a gente trabalha tantas e tantas horas, né, por uma coisa que você não sabe se vai dar certo, mas você está enfrentando um grande desafio. Então eu acho isso, que fazer com que aquela ideia se transforme já é uma grande vitória. Eu me sinto um grande vitorioso de ter uma equipe de uns parceiros sensacionais, porque a gente quebra o pau, mas a gente está fazendo a coisa acontecer, enquanto muitas pessoas ficam só no campo das ideias, conceitualmente, eu tenho uma coisa e tal, mas não tem nada que as pessoas possam olhar e opinar.
opinar. E a partir do momento do dia, o Fábio vai começar a perceber isso agora, a partir do dia que a ferramenta está funcionando, seja um aplicativo, seja um website, seja um boneco, seja um robô, ali começa um novo momento. É uma nova história. Então é uma das coisas que eu vou falar no Campus Party quinta-feira, que a gente vai falar lá sobre os 100 dias de startup. A gente tem 2 momentos de 100 dias. Os 100 dias da ideia, de quando surgiu, a gente foi desenvolvendo, e os 100 dias do momento que ela lançou. São 2 histórias completamente diferentes. Essa coisa dos 100 dias usa muito na política, né? Então, os 100 primeiros dias do mandato de Joaci, por exemplo. Então, aí começa a avaliar os 100 primeiros dias do trabalho de uma pessoa, só que a gente tem 2 momentos de 100 dias da startup. Os 100 dias da ideia e os 100 dias da consolidação da ideia, do MVP, do momento que a ideia está funcionando. Então, são coisas que são enfrentamentos diferentes. Então, eu hoje me sinto um profissional totalmente diferente, muito mais maduro, muito mais capacitado para enfrentar os desafios do mercado. Agradeço isso aos meus parceiros, ao Sebrae, a tantas pessoas que vêm contribuindo com esse desenvolvimento, e que a gente tem um desafio muito grande pela frente, porque não parou, está só construindo, está engatinhando uma coisa. A única diferença é que o desenvolvimento tecnológico ele é muito mais acelerado. Se a gente estivesse fazendo uma lanchonete, por exemplo, talvez não tivesse a velocidade e as conquistas que a gente está conseguindo ter no meio tecnológico. A única coisa que eu avalio de uma forma diferente é isso, que a potencialização do alcance que a gente está fazendo é muito grande. Eu não imaginava nunca de que o Glocal Arts já pessoas de mais de 30 países, já 32 ou 33 países, imaginei nunca que alguém do Azerbaijão já tivesse tido contato com o Glocal Arts, da Turquia, ou o que seja. Para mim, isso é muito gratificante, saber que eu estou construindo alguma coisa, que eu estou fazendo alguma coisa que as pessoas estão tendo contato num lugar tão distante. Então isso para mim é muito gratificante, eu fico muito feliz, isso é graças ao empenho de 3 pessoas que estão trabalhando muito, empenho de pessoas ao nosso redor que nos apoiam, seja com um abraço, seja com uma crítica, seja com uma ideia que muitas vezes nem colocada em prática, mas pelo menos uma pessoa que está disposta a vir conversar com a gente. Então isso é muito gratificante e me sinto muito realizado já. Sei que tem muita coisa para acontecer, mas eu já me sinto muito realizado. Fazer um complemento sobre essa questão de dicas para quem quer tirar do papel. Às vezes a pessoa, assim, eu sou funcionário e agora eu quero virar patrão, eu quero virar chefe, né? Eu quero mandar, e manda, todo mundo obedece ali. Só que, e aquele negócio, e vem aquele pensamento, eu vou mandar, vou trabalhar ali em cima, vou fazer uns outros, esquece. Né? Principalmente se for nessa veia do empreendedorismo de startup, a gente trabalha muito mais. A gente trabalha horas, não tem hora para acabar o trabalho. São madrugadas e madrugadas e noites e manhãs. E aí você começa a pensar, caramba, como funcionário o trabalho era muito então é mais ou menos isso. Então é aquele negócio. Se você quer tirar a ideia do papel, tem que saber que sábado, domingo, dia de semana, de manhã, de tarde, de noite, é sempre horário para trabalhar. Não tem mais essa mudança. Então é mais ou menos. Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para nós? Primeiro, agradecer esse espaço, achei interessante. Para mim, como você falou na novidade, prestei muita atenção no que você falou, depoimento da empresária minha, já mostra uma certa experiência na vida empresarial. Agora, eu gostaria de. Você é um Sebrae, você é um Sebrae. Agora, se dá, porque tantas ideias, pensando em negócio, né? Então se pensa, se formaliza na burocracia, né? Se materializa colocando aquelas coisas todas em checklist do governo e se chega tão alto o índice de
mortalidade das ideias? A que vocês atribuem, né, esse alto índice de mortalidade das ideias? Tem uma coisa interessante que a gente ouviu em um dos módulos. Ele diz que 90% das ideias não morrem por homicídio do mercado, morrem por suicídio das equipes. No caso, o projeto acaba que não rende o que o pessoal queria, ou a dedicação é muito grande para a disposição. Então, acaba que no universo de startups é meio que isso. No universo fora startups, digamos, né, no empresariado tradicional, a estatística é esse alto índice de mortalidade nos 3 primeiros anos. Se deve basicamente à falta de planejamento. Traduzindo isso para um ambiente startup que a gente está falando aqui, é justamente a falta dessa validação. O que acontece com o empresário? Ele tem uma ideia, ele acha excelente, caramba, vai ser tudo de bom. Aí ele vai lá, investe, implanta e faz, começa a dar errado, e ele, mas a minha ideia eu vou manter. Então, assim, são universos diferentes, mas é a mesma lógica, né? O empresário formal, ele não pergunta a ninguém se a ideia dele é boa, ele acredita, ele vai lá, investe o dinheiro dele, em 3 anos ele morreu. Por isso que a gente está falando aqui que no universo das startups, que é um ambiente online, onde tudo é muito mais rápido, você tem que fazer essa validação. Você tem que jogar a ideia para ver se ela vai ter. Senão você vai investir tempo, vai investir recursos, vai investir todo um sistema em torno de você e não vai sair do papel de novo, né? Vai morrer talvez até mais rápido. Eu participei de um programa de trabalho que chama Empretec. E lá a gente vivencia algumas dinâmicas, algumas situações que eles exigem muito das pessoas que estão participando do treinamento. E uma coisa que a gente percebe lá é que, por mais que a gente tenha uma boa ideia, se não tiver quem compre essa ideia, quem utilize o nosso serviço, o nosso produto, a coisa não adianta. Você não vai viver só do seu amor. Você precisa ter alguém que pague a conta. Então, o empresário, a gente percebe muito nesses treinamentos, nesses eventos, nessas coisas, que a questão de capacitação do próprio empresário dificulta o andamento do negócio. Conhecer bem o mercado é extremamente importante. No nosso caso, a gente parte para campo muito rápido para tentar verificar se a ideia é realizável mesmo ou não, porque a gente pode ter uma ótima ideia, mas se não tiver quem utilize o serviço, quem pague por aquilo, existe uma estatística, por exemplo, eu vi até esse final de semana, 80% dos aplicativos que estão disponíveis na loja da Apple, no celular, por exemplo, nunca foram baixados. 80% do que é produzido no mundo, que é disponibilizado lá, ninguém nunca baixou. Então isso é um exemplo também de mortalidade, de suicídio, que a gente prepara uma coisa que ninguém vai querer usar. E se propor a pagar por usar. Então pode achar muito bonito. O caso da Denise, por exemplo, é um aplicativo gratuito para você gerenciar TPM. Mas a partir do momento que é gratuito, tudo bem, até me dispõe para achar e utilizar. Mas para ela fazer com que as pessoas paguem, qualquer um de nós aqui, pagar por um aplicativo, seja R$1, é muito difícil. Então esse é o grande problema do empresário. Você acha que até, na lanchonete, eu estou com vontade de comer uma coxinha. Às vezes você vai se questionar, se a coxinha for R$10, você vai pagar R$10 numa coxinha? Você se questiona muitas vezes. Você chega na hora de lavar o seu carro, o cara vai cobrar R$100 para lavar uma lavagem simples no seu carro. Mas por que R$100? Você se questiona de utilizar ou não aquele serviço. Então, essa preparação do empresário, isso aí a gente está, seja no ambiente digital ou no ambiente tradicional. A gente tem que verificar e saber realmente se existe o mercado consumidor. Porque não adianta você ter uma ideia, seja ela qualquer, e não tiver quem utilize, que queira pagar por aquilo. A minha empresa, por exemplo, a gente tem uma empresa que trabalha com tecnologia, mídias sociais, desenvolvimento de websites. A gente chegou a fazer pesquisa de mercado, mas a gente percebe que uma coisa a gente escutou, mas as pessoas, na hora de praticar aquilo que elas falaram, elas não realizam. Então é muito difícil. A
mentalidade do local interfere muito. No nosso caso, de repente, João Pessoa, as pessoas têm uma mentalidade. Em Recife já é uma outra, em São Paulo já é uma outra. No ambiente digital é mais dinâmico, né? Porque você encontra pessoas de qualquer lugar. Mas, no fundo, se capacitar e tentar entender o máximo possível as pessoas que estão na ponta, lá, quem vai realmente pagar, é extremamente importante. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Acho que é árdua essa trajetória. Estou encarando isso, eu sei muito bem como vocês se sentem em determinados momentos. Então, obrigada pela presença de vocês e todos. Obrigado pela presença.